Opa, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje vai ser um vídeo mais curto, mas bem interessante mesmo, apesar de ser um assunto rápido. Bom, fazendo o vídeo da calamidade, que tem bastante coisa, bastante mesmo, e sobre o Kian, em que eu tenho várias dúvidas ainda, mas eu cheguei numa teoria muito plausível e muito interessante. E se o Luciano tivesse morrido em desconjuração? Bom, a gente tem um pequeno spoiler barra teoria do puzzle da capela, que não foi revelado, mas a gente viu o token do Arnaldo e o token, uma silhueta do token das crianças, em que a gente pode deduzir quem são. O cabelo claramente é o do Henry, esse aqui, Henry barra Juan, que na época era Henry, né? Então, ok. Bom, esse aqui pode ser ou o Gal ou o Dante, pelo tamanho, né? Os dois são bem altos, mas eu prefiro acreditar que é o Dante, por um motivo bem simples. Do lado dele tem uma menina bem baixinha, é, que parece ter sardas. Pode ser só um pequeno detalhe disso aqui, pode não ser nada, porque esse aqui também tem. Mas o ponto é, o cabelo é até aqui e é baixinha. O que bate com a B, e a gente não encontra ninguém com uma roupa assim, ninguém com uma saia, nem com uma camisa longa, então não tem como teorizar muito por aqui. Essa aqui claramente é a Hannah por causa que tem esses bangs aqui, eu não sei qual, eu esqueci o nome em português, tem a franja, tem esse rabinho de cavalo, que bate com a aparência da Hannah. Do lado dela tem alguém com cabelo meio, uma silhueta meio anime, que bate bastante com a do Léo, que deve ser o Léo. Eu pensei que poderia ser esse cara aqui também, só que eu nem sei quem que é ele, eu nem lembro quem que é ele. E eu não sei se ele seria tão. E esse aqui é baixo. Não que o Léo seja muito baixo, mas esse aqui é bem alto. Então eu acho que não é. E isso não tem muita relação, mas eu só quis trazer isso pra cá. Porque nós não temos tokens infantis. Nós temos um, eu digo no estilo da pintura do Aquila aí com o traço do Orihiro. E nós temos só um outro que ele vai ser importante depois, ironicamente, mas o ponto principal desse vídeo nem tá aqui no Miro. Eu separei um clipe do episódio 19, vamos assistir junto. Que jogo é esse? O que é que você quer da gente? As correntes, Gaspar, Deixa eu deixar a tela cheia, né? tão Mais livres. bonitinho. Tirigan foi o começo e Tirigan vai ser o final da desconjuração. E você nota que apesar dele estar completamente convicto e não se importar e saber que estar devoto de alguma coisa que é exterior a ele, ele ainda continua sendo arrogante. Tyrion é, fala sobre ele mesmo, né? Mas enfim, só um detalhe sobre o personagem. Prosseguindo. Mas, é claro, ele começa a caminhar arrastando a Sukal com ele. Como um bom professor, que eu fui a minha vida toda, eu não gosto de deixar perguntas não respondidas. Eu vou responder as perguntas de vocês, marcados, antes de matar vocês. Vocês entram na sala? Putz, Eu consigo ver alguma coisa na entrar. sala, Eu igual o entrei. resto da labirinto, mestre? Vamos entrar. Vocês conseguem entrar. Vocês conseguem enxergar. Você consegue enxergar a Ele tá falando sobre os corredores, né? Mas. Labirinto. sala inteira, basicamente, sim, Dante. A sala inteira parece paranormal de certa forma. Eu pergunto, por que você chama a gente de marcado? Os marcados são aqueles que não são acorrentados pelas regras da realidade. O que isso quer dizer? O que você acha? Por que vocês Ele começa fizeram a com o caminhar Léo? com a Sukal lentamente, enquanto conversa Por com que, vocês. que você queria tanto ir no orfanato com o Léo? O Léo tava envolvido nisso desde o começo. Depois de nós encontrarmos a primeira marcada, todos os marcados foram atraídos e testados no orfanato, transformando o Gal em um marcado. A gente não teve muita explicação disso até agora, que pra mim é uma dúvida interessante do porquê que o Gal virou um marcado do nada, mas e tá envolvido com a desconjuração, não com o Ki em específico, mas com a desconjuração. Mas esse clipe inteiro
do Tyrion, do Anthony, tem detalhes bem interessantes. Mas o ponto não é esse, o ponto vai vir daqui a pouco. Mas eu deixei o clipe inteiro só pra vocês darem uma analisada, porque realmente tem coisas interessantes. Graças à desconjuração. Vocês eram fracos demais para terem a capacidade de parar a desconjuração ainda. Depois, os marcados foram atraídos até a mansão endiabrada para presenciarem horrores e sentirem medo, Agora que vai começar a ficar interessante. Agora. se tornando cada vez mais fortes, danificando a membrana e aumentando ainda mais a exposição paranormal do Tim, que já vinha sido preparado por mim para esse momento há muitos anos. E que você fez com o Tim? O Tim, nesse momento, tá com o Gal no orfanato, preparando a etapa final da desconjuração. Ele vai ser uma ótima fonte pro momento final. A transformação Uma fonte de medo? Ou uma fonte de outra coisa? do Kian para um marcado é um processo que só pode dar certo se existir a possibilidade dele dar errado. Ou seja, tudo que o Selbit preparou até agora... Calma, eu vou falar isso depois. Conclui o raciocínio aí, meu querido Tyrion. O resultado não tá nas mãos da realidade, e sim nas mãos dos marcados. O Kian só pode se tornar um marcado se existir uma chance remota dos marcados poderem impedir isso de acontecer. Os marcados são os únicos que podem quebrar as leis da realidade. Então, tudo que o Selbit fez até agora, tudo que ele preparou, ele fez contando de que até o último segundo o Luciano poderia descobrir que ele era o Kian e se matar. Ou seja, até o último segundo, até na luta do Gal, isso poderia acontecer. Se o Luciano, sei lá, desse um estalo nele, ele notasse isso, poderia acontecer. Notem isso. Juntem tudo. Esse discurso que ele deu, que o Selbit está lendo, que dá pra ver que ele tá com o olhinho pro lado. Obviamente não é nada errado, só trouxe isso aqui porque se ele anotou é porque já tinha pensado antes e ele não ia lembrar tudo de cabeça e tava com medo de falar alguma coisa errada. Coisa que faz muito sentido com o que a gente vai falar em breve. Mas notem, o ponto é, notem que ele pensou em tudo considerando que o Luciano poderia descobrir, que era possível, que olhando em retrospecto realmente era possível, porque tinham dicas. Mas, continuando. Que forçam o semblante desgraçado do Kian. Se os marcados falharem, Kian vence e a desconjuração é concluída. Ele começa a caminhar em direção à estátua. E se os marcados vencerem? É comum acreditar que o Kian seria obcecado com a própria aparência, já que ele continua retornando ela toda vez que realiza a passagem. A realidade é que o Kian... E a gente nota, né, que isso aqui eu não tenho certeza se eles foram confirmar, mas é uma estátua do semblante desgraçado em cima do símbolo do outro lado. Curioso, né? O Kian despreza o semblante desgraçado, e ele tá em cima do outro lado, e o Kian quer exterminar com o outro lado. Kian despreza o próprio semblante. Por isso ele nomeou isso de semblante desgraçado. Essa aparência representa a incapacidade dele de utilizar os seus poderes. Kian sabe tudo sobre o outro lado, mas ele não consegue conjurar nenhum ritual. E a aparência imutável dele é a constante lembrança disso. Ou seja, o semblante desgraçado está diretamente conectado com o outro lado. O Kian está diretamente conectado com o outro lado. Isso a gente já sabia. Mas o semblante desgraçado está diretamente conectado. A gente não tinha nenhuma confirmação. Tipo, tá confirmado, né? Por isso daí. Mas não é algo falado na comunidade. Mas o Kian também é uma entidade amaldiçoada. Ele consegue ensinar aos outros qualquer ritual que ele quiser. E o poder da Maria, que saiu no Arquivo Secretos, no último Arquivo Secretos, era Kian vai nos salvar e ela poderia aprender qualquer ritual, acho que até de quarto círculo de conhecimento. E o poder tinha o nome do Kian. Curioso, né? E como é que a gente para isso? Aí que tá.
Ele começa a caminhar mais pra frente. O que minha avó tem a ver com o anfitrião? A desconjuração tá tão perto do final. O Gal, que agora é um marcado, graças a vocês, tá no local com a membrana completamente destruída. Graças a vocês. Graças ao medo que vocês sentiram lá. O menino vai ser a fonte perfeita pro momento final da desconjuração. Detalhe que ele não fala fonte de medo, ele fala fonte. E ele fala momento final. Ele não tem certeza do que vai ser. A criança precisa ter uma alta exposição paranormal. A criança precisa ter uma alta exposição paranormal, né? Para que o Kian seja revelado dentro dela. O retorno do primeiro como um marcado. Kian vai retornar como um marcado no orfanato. Os poderes dele não vão ter limites. Mas esse destino só vai acontecer quando vocês falharem e forem derrotados. E esse é o meu papel agora. Vocês veem o Anthony empurrando. Agora ele já invoca Sucal. Mas, tá. Dado esses detalhes, vamos analisar o Tim. O Tim não só é o único outro token de criança que a gente tem revelado, mas também nota-se que ele tem um dom para entender as coisas. Ele foi o único que entendeu a Beatriz. Ele se comunicava com... Aqui, ó. Tim tinha uma estranha habilidade cuja real natureza ainda é desconhecida. Aparentemente, o menino é capaz de se comunicar com criaturas e seres paranormais. Visto que quando Tim encontra Beatriz, demonstra sentir o que ela sente e ter visto o que ela quis mostrá-lo. E tudo isso aqui que ele fala, ele dá a entender que ele entende o conhecimento. E o Shirigan narra, ele já estava sendo preparado por isso há anos. A minha teoria é simples. O Kian, se o Luciano morresse, ele ia pro Tim. E do Tim, ele provavelmente ia ir pro Gal. Eu acabei tendo outra reflexão enquanto eu editava. Por que, se o Tim era só uma fonte de medo, por que o Shirigan narrou aquilo? Além, claramente podia ser por uma mentira, só que nota-se também que o Tim não era só uma criança qualquer. Ele tinha alguma conexão bizarra com o outro lado, que eu vou abordar como curiosidade daqui a pouco. Porque ele fala com a Beatriz, tanto que tá passando aí na tela agora, a Beatriz e o Tim. Quando eles encontram o Tim dentro da van com a Beatriz, ele consegue identificar o casaco do Tristan, no caso o casaco do Veríssimo, que é poderoso. Ele consegue entender que a Beatriz não é ameaçadora, ele não fica com medo dela. Então, além do Tim provavelmente realmente ter uma exposição paranormal alta, ele já tem uma conexão, ele tem meio que um chamado do outro lado, ele consegue entender as coisas assim. E a esqueci o nome, a Eduarda, ela fala que ele aparentemente sempre foi assim. Eu não me lembro certinho o que ela fala. O Luba completamente desesperado, perdão. Mas ela dá a entender como se sempre tivesse sido assim. E ele parece ter um chamado do outro lado. Então realmente faria sentido ele ser uma criança prodígio. E o que se apossar do corpo dele. E o Anthony ter identificado ele naquele lugar. Até por ser perto da casa da Vanessa e do Virgílio. Esqueci o outro nome. Mas enfim, acho que deu pra entender. Garoto, sai daí, vem cá. Eu estendo meu braço pra ele. Por quê? Vocês estão fazendo isso com ela? Tim, fica longe dela por agora, ok? Vem pra cá. Não. Você não veio ficar longe dela, você fica perto dela. Ela precisa de vocês pra existir. Ela tá gritando por vocês. Ela tá sofrendo. Como assim sofrendo? Vocês não conseguem escutar? Ela tá... O quê? Tá o quê? Ela tá sozinha. Ela tá desesperada. Aí ele olha pra vocês. Por que vocês não matam ela também?
Igual vocês fizeram antes. O que você quer dizer com isso, garoto? Quem é você? Eu só vi o que ela quis me mostrar. Ele compreende melhor o conhecimento e o paranormal do que o próprio Dante, que já é ocultista. Ele conseguiu entender que toda vez que ele sai de perto dela, eles matam. Que toda vez que alguém sai de perto dela, que eles saem de perto dela, eles matam ela. É profundo. O Tim é brabo. Quero mais dele. Agora, meus queridos, vamos notar a história barra a narração que o Gal faz no último episódio. Combinado com tanto medo acumulado por uma profecia de milênios, é quase suficiente para o outro lado transformar a Ordem da Desconjuração, que antes era uma profecia, numa história real. E agora, a barreira está prestes a ser alcançada. Apenas falta uma etapa. E o receptáculo escolhido já tá aqui. Eu quero puxar a corrente. O receptáculo escolhido não tá aqui. Já tá aqui. Ele não se refere diretamente a um marcado, que seria o receptáculo, ou a uma pessoa não marcada, que seria o receptáculo. Fica ambíguo, justamente porque ele tava contando que isso ainda poderia acontecer. Vai que no último segundo ele se toca, né? Vai que não era impossível, não. E tem uma... Vamos passar um pouquinho pra frente. O Tim... acho que ele vai puxar ele agora. Vocês veem Devagar. uma corrente que tá conectando o Leonardo Gomes a alguma coisa atrás da árvore. E vocês veem uma criança sendo puxada por uma corrente que tá presa ao quadril dela. Vem, pequeno. Eu vou puxando ele. Então, o receptáculo já tá aqui. E também, além disso, além de ser ambíguo, também, pra eles, né? Eram pra eles acreditar que seria o Tim. E se realmente, né? Se realmente o Luciano morresse, acho que realmente seria. Ou o Gal, mas eu ainda... Porque eu tenho... A minha teoria é que a marca do Gal, o Gal ter se tornado marcado, também faria parte do processo pro Kian se tornar marcado se ele não tivesse um receptáculo marcado. Sei lá. Talvez o João controlasse a marca do João passasse pro Tim, ou algo assim. Ou sei lá, o mestre puxasse a marca, porque a gente ainda não sabe qual é a marca do Kian, né? Que eu deixei no começo do vídeo assim. Porque a marca do Kian é bem importante. Pra bem perto de Ele mim. vem, ele tá olhando pra baixo, assim, com as mãozinhas fechadas. Com a minha mão vazia, eu começo a fazer carinho na cabeça dele, assim. Acariciar meio que na nuca dele. Ele tá só parado olhando pra baixo. Vocês Ele conseguem tá com muito sentir? medo. Você tá bem, Tim? O Bem? nosso menino tá quase alcançando a barreira necessária. Kian vai retornar como um marcado. Mas é claro que... Agora que eu me toquei. E se o Kian ainda estiver dentro do Tim? Em 50%. Ele poderia ter 2 receptáculos com uma marca só? Já que o Kian tá preso? E se o pacto que o diabo fez com o Kian for ajudar a terminar a desconjuração do Kian no Tim? Tô jogando assim, não, acabei de teorizar isso. E em Apocalipse, o Kian surgisse como um marcado, só que um marcado no corpo de uma criança. Não, talvez não como um marcado, porque agora ele tá preso, né? Mas como um Kian desmarcado. Teria um Kian marcado e um Kian desmarcado ao mesmo tempo. Eu tô brisando muito, mas seria muito zica. a desconjuração só pode acontecer se os marcados tiverem uma chance de impedir, não é? Por isso era tão importante que vocês ficassem mais fortes. Não ficaram tanto assim, mas o dia chegou. Eu quero abrir meu braço com a outra arma que sobra, e aí eu cravo ela no chão também. Uma já tá no chão, eu cravo a outra no chão. E aí eu... Bom, eu confesso que eu não analisei tudo isso aqui. E talvez eu volte a comentar no vídeo da calamidade, porque ela tá direcionada muito com o Kian.
E isso aqui a gente já repetiu várias vezes. Ele não, constantemente de novos receptáculos. Só que o conhecimento do Kia era poderoso demais para ele não fala nada sobre o Tim, não dá a entender nada disso. É só porque agora já tá concluído, né? Não precisava de uma narração que envolvesse o Tim. E o Selby tá lendo, né? Até porque imagino que seja impossível decorar uma coisa dessa. Irônico que um receptáculo foi atrás do outro, né? Cadê? O Luciano passou o tempo inteiro tentando proteger o Tim aqui, né? Mas, enfim. Gente, esse vídeo foi... Eu não tinha muito o que falar nesse vídeo. Esse vídeo foi só teoria pura, assim. Essa última parte foi bem freestyle. Mas... eu realmente não acho impossível. Eu realmente acho bem plausível. Porque o Tim tem uma explosão paranormal alta. E tem o Gal... tipo, teria surgido uma marca, assim... do nada no Gal para ele se tornar um marcado. E se a história da desconjuração fosse concluída, ele fosse se tornar um marcado. E reparem que em nenhum momento, toda vez que a gente questiona, que o Luiz questiona o Selbo no Revelando Desconjuração, o Selbo fala, não, o Kian não seria um marcado. Ele nunca dá a entender isso. Porque se ele fosse um marcado, talvez ele puxasse a marca de outro. Não sei. Ou são puras teorias, não tenho fonte nenhuma pra isso. Eu só tô, né, conjecturando com tudo que a gente tem. E agora que eu notei que tem vários sigilos aqui em volta do layout, da hora. Mas é isso, eu acho que o Tim ainda vai ter coisas interessantes, eu ainda acho. Mas pode ser que não também. Pode ser que tudo isso tenha sido só uma alta, mirabolante teoria da minha cabeça. Bom, mas não tenho muito mais o que adicionar, pra ser sincero. Esse foi um vídeo mais curto, porque realmente foi uma teoria que eu tive assim um insight e quis fazer o vídeo. E o vídeo da calamidade vai ser interessante, vai ser bem denso. Talvez não tão longo, mas denso, com bastante coisa. E é isso, gente. Não prometo que saia semana que vem. Tamo aí, temos várias coisas de ordem pra teorizar ainda. Tem o vídeo do Arquivo Secreto pra fazer também, sobre as histórias dos agentes, que eu tenho que fazer logo também. Mas enfim, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Beijão, dê um like. E só de eu não ter pedido like e inscrição no meio do vídeo, eu acho que já tá valendo, né? Brincando, mas é isso. Se você realmente achar que vale, um hype também, agradeceria muito. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.